Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise desse sábado, hoje nosso bate-papo é sobre direito previdenciário. Uma série de dúvidas sobre revisão de aposentadoria, afinal de contas, quem pode, quem não pode, quais são os procedimentos. Nosso bate-papo hoje é com o Dr. Fernando, ele que é especialista na área e veio esclarecer para a gente um monte de dúvidas que, afinal de contas, também pode beneficiar você ou as pessoas da sua família que não encaminharam os questionamentos, mas que as respostas vão servir para as questões, quase que questões gerais envolvendo benefícios. Doutor, seja bem-vindo ao Seu Direito em Análise desse sábado. Obrigado, Juliano. Obrigado pela oportunidade de trazer um pouco aqui desse bate-papo dessa área previdenciária. Bom, as nossas dúvidas, nossos questionamentos, eles costumam ser geralmente corriqueiros, mas quando se fala em direito previdenciário, existem muitos apontamentos, pessoas querendo saber quando pode pedir revisão, se pode pedir revisão. Acredito que para o senhor também chegue uma série de pessoas com essas mesmas dúvidas, né? Exatamente, Ju. Muitas vezes por telefone, por WhatsApp, ou às vezes amigos nos consultam, tem um familiar que já está aposentado há tanto tempo, é possível fazer essa revisão? Uhum. Então a gente passa algumas orientações e o interessante seria procurar um especialista que tenha, digamos assim, um especialista da sua confiança, uma pessoa que conhece essa área, que hoje em dia essa área do direito previdenciário tem uma gama de informações muito grande, através de portarias, leis específicas, e é sempre bom estar disposto aqui a poder contribuir um pouco com o seu direito em análise. Não, ótimo, muito obrigada. Lembrando sempre que a melhor orientação sempre é dada por um profissional do direito habilitado, capacitado na área, que seja da sua confiança, né? Isso. Né? Podemos começar os nossos questionamentos, doutor? Pois não. Vamos lá, então. Nosso primeiro questionamento, a pessoa gostaria de saber já como e onde ela deve fazer o procedimento para o pedido de revisão da sua aposentadoria do INSS. O pedido de revisão, ele pode ser feito pelos canais de atendimento do INSS, que é via aplicativo Meu INSS ou pelos sites também, e também tem o atendimento do INSS, é possível pelo número 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 22 horas. Certo. E nesse telefone, a pessoa, ou via sistema do INSS, ele pode requerer essa revisão. Então, a questão da revisão, Ju, eu diria assim, às vezes a pessoa tem direito à revisão, mas tem que trazer junto a questão do cálculo, porque vai fazer a revisão do benefício, mas qual é o objetivo? É verificar se tem alguma diferença salarial a ser recebida. Então, tem que trazer as duas informações junto, porque às vezes a pessoa tem direito, preenche os requisitos que a legislação nos dispõe, mas quando você faz a parte do cálculo em específico, e aí a parte de cálculo também vem aquela questão do direito adquirido, e aí pega os momentos. Vamos pegar uma análise de um caso concreto, a pessoa se aposentou lá em 2008. Será que cabe uma revisão? Será que é possível? Então, muitas vezes a pessoa tem o direito, ele preenche alguns requisitos que a legislação traz, mas quando você faz a questão de cálculo remuneratório, você verifica que essa revisão ela acaba sendo o valor que hoje, um exemplo, ele está recebendo R$ 2.800, tem direito adquirido, ele tem o direito diz que ele pode revisar, ele preenche aqueles requisitos, mas quando você vai para a parte do cálculo, que aí você pega todo aquele período contributivo que a pessoa tem, quando você traz as fórmulas e faz esse cálculo, você vê que, na verdade, ele tem o direito, mas não vai trazer o benefício esperado. Ele vai ter uma deflação ali e o valor de benefício dele pode ocorrer uma diminuição. Então, por isso que eu comentei ali no início já, de que além do direito, ele tem que ver a parte previdenciária, a parte de cálculo. Muitas vezes tem advogados que fazem essa parte de cálculo, também bem específico, e tem advogados que preferem mandar para um contador que faz mais essa parte previdenciária. Porque o direito previdenciário, além do direito, tem a parte de cálculo, que também tem uma legislação muito dinâmica. Então, seria por esse canal de atendimento do INSS dessas duas formas. Numa situação como essa, acredito eu que o melhor caminho realmente é com o auxílio de um advogado, né? Para não correr o risco de perder uma parte do benefício que já tem assegurado, Exatamente, né? Porque assim, dando uma palhinha aqui sobre a questão da revisão da vida toda. Às vezes a pessoa
o direito diz que ela preenche os requisitos que a legislação traz. Mas quando você vai para a parte, tem que ser concomitante. Preenche o direito e aí você fala, tá, agora eu vou fazer o cálculo. Porque daí é um caso concreto da vida contributiva da pessoa. Teve momentos que a pessoa auferiu rendas num valor maior, às vezes até acima do teto, mas teve momentos que, por questões de troca de trabalho, momentos de desemprego, a renda dele caiu ou até não teve renda. Então, quando faz o cálculo de toda essa revisão, o contador ou o advogado que vai avaliar, ele pega toda a questão de cálculo, e aí também tem essa questão de legislação, dependendo do período, Então, pode ocorrer e muitas vezes não é comum até ocorrer essa questão de ter o direito, mas quando você vai para a parte contábil, que é o requisito financeiro, vai ter um prejuízo para a pessoa. Aí, às vezes, é indicado não fazer a revisão para que não tenha esse prejuízo financeiro. Então, você que está pensando em fazer, no primeiro momento, não agende direto lá no INSS e se aventure sozinho, né? É bom uma orientação, né? Eu diria assim, Ju, tem às vezes algumas situações que aparecem no dia a dia no escritório, tem situações que às vezes a gente consegue auxiliar a pessoa e fazer a maneira correta. Mas tem situações que às vezes já aconteceu certas situações que a gente não reverte mais. E aí pode ocorrer alguns prejuízos financeiros, sim. Bom, nosso próximo questionamento, eu até acredito que ele entre um pouco aí nessa mesma resposta, porque a pessoa gostaria de saber como é que ocorre o procedimento para que ela possa pedir uma revisão, porque houve erro de cálculo, e ela gostaria também de incluir salários que não foram considerados no momento da aposentadoria. Certo. É possível isso? É possível. Todo trabalhador, todo cidadão que teve alguma relação de trabalho, ou por carteira de trabalho, ou por algum órgão público, ou até mesmo como individual, por recolhimento do carnê, tem esse período contributivo. Em algum momento, na hora que foi feito o cálculo dela, pode ter sido passado, vamos num caso prático aqui, a pessoa trabalhou de 97 até 2012 no mesmo trabalho. Quando ele pede um pedido de aposentadoria, por algum motivo, o ano inteiro do ano de 2012 não aparece no cálculo. Então, assim, por isso que é interessante procurar um profissional da área, porque ele conhece alguns caminhos e vai fazer da maneira certa, da maneira correta, olhar todo o histórico contributivo dessa pessoa. E eu diria assim, Ju, o trabalho do advogado previdenciarista, ele é bem detalhista, que ele tem que pegar todo o histórico contributivo da pessoa, não é só o direito, não é só os momentos que ele trabalhou, mas ele tem que vir conferindo também mês a mês o que ele recebeu. Está certo com a carteira de trabalho? Está certo com o carnê? Está certo com o contra-cheque dele? E às vezes a gente se depara com algumas situações que não é normal. Já me aconteceu de chegar no escritório pessoas que têm todo o olerite dele, 28 anos de trabalho, ele tem o olerite, todo o olerite guardadinho. Olerite, rescisão, tudo. Então, quando você olha, por que isso? Porque quando você vai confrontar os dados que tem no INSS, às vezes tem divergência. Então, se ele tem um contra-cheque, eu não preciso orientar ele para ir atrás de uma empresa, para ir atrás de outro órgão, localizar o salário que ele recebia. Se a pessoa tem ali o seu arquivo pessoal bem organizado, bem documentado, ele facilita no momento da revisão, porque a revisão nada mais é que você encontrar alguns equívocos que aconteceram para que você venha corrigir e sempre volto a dizer, tem que olhar o direito, mas também trabalhar junto o cálculo, para evitar, porque a gente vê, ocorre em algumas situações da pessoa fazer a revisão por conta, e aí realmente ele tem direito, mas o cálculo é ajustado a menor, e ele volta no advogado pedindo alguma orientação. Então, tem coisa que a gente não consegue mais corrigir, porque ele foi atrás, ele movimentou, ele fez toda uma situação e, por um lado, ele corrigiu um erro que o INSS teve, mas o INSS passa a estar certo e não tem documento hábil a corrigir, na verdade. O próximo questionamento, ele também entra nessa toada e pede assim que se nessa revisão também pode pedir a revisão, a reanálise do tempo especial de contribuição. Sim, é possível. Eu vou trazer um exemplo aqui, o pessoal que trabalha na área de saúde, o enfermeiro, o médico, o dentista, ele tem um adicional de 1,4. Então, um exemplo, a cada 10 anos trabalhado nessa área
médica, nessa área especial, que é considerada especial, você tem um acréscimo de 4 anos. Então, nesse período que nós vivemos ali da pandemia, muitos médicos até que estavam aposentados, ou quem era da área de saúde, porque assim, Ju, voltando um pouquinho o contexto, a pessoa que trabalha na área especial e se aposenta, ela não pode voltar a trabalhar nessa área especial. Primeira situação. Entendi. Então, assim, no período do Covid, especificamente quem era da área de saúde e estava aposentado, foi se verificada essa possibilidade porque a necessidade exigia isso. Mas voltando à sua pergunta específica, se é possível incluir? Sim, é possível. Na revisão é feito todo esse histórico da pessoa, é avaliado mês a mês o trabalho que ele exerceu, a função, o período que ele exerceu, e dependendo do período e dependendo do momento, vai agregar um período de 1,4 a cada, um exemplo, de cada 10 anos, vai agregar 4 anos a mais. Mas também, por outro lado, tem essa impossibilidade dele continuar, depois de se aposentar, continuar trabalhando na área especial. Porque a área especial nada mais é que aquela atividade que a pessoa exerce e que, de alguma forma, prejudica a saúde dele. Então, digamos assim, seria uma compensação desse excesso do trabalho, desse risco que ele fica exposto nessa atividade especial. E quais são os procedimentos para uma aposentadoria especial? Vamos considerar as aposentadorias especiais. A aposentadoria especial, como regra, ela tem que... A pessoa que hoje em dia já é regra ter o PPP lá no e-social e tudo mais, as empresas têm que fazer. Mais um exemplo, o motorista de caminhão, motorista de ônibus, motorista de trator, pessoas que são habilitadas naquela atividade específica. O motorista de ambulância, ele não é só um motorista, ele é um motorista, ele tem, um exemplo, um motorista de caminhão inflamável, que transporta nossos combustíveis. Uma carga extremamente perigosa. Ele tem além de uma especialidade a mais, não basta só a habilitação dele, ele tem ali um curso a mais que é um MOP, ele entende, ele sabe como manipular aquele caminhão. E aí o que acontece? Ele está exposto a alguma atividade que pode prejudicar. No caso do combustível, a gasolina, ele tem o benzeno. E o benzeno, ao longo do tempo, ele é cancerígeno. Sim. Eu diria assim, uma coisa, você trabalhar numa atividade mais comum, mais administrativa e tal, e outra coisa, você está trabalhando com um caminhão-tanque. Exatamente. Então, o motorista ali, normalmente, depois que ele vai descarregar, é ele mesmo que opera o caminhão. Então, ele coloca os engates, ele vai lá conferir, ele sabe, até no curso MOP que ele realizou, ele tem alguns conhecimentos mais específicos. Se tiver vazar um combustível, se na hora que ele travar, der uma explosão. A explosão, no entanto, porque às vezes não tem muito o que fazer na explosão. Mas seria a atividade especial. Essas pessoas que trabalham em algumas atividades que prejudicam o seu próprio organismo. Elas também têm um tempo menor de contribuição? Como é que funciona? Antes da emenda constitucional de 2019, era visto de uma forma. Hoje em dia, colocou-se que, além do período mínimo de exposto a esse elemento que possa prejudicar a sua saúde, também tem a questão do fator idade agora, que tem que preencher esses 2 requisitos. E digamos que eles deram uma esticada um pouco a mais. Antes era só o período trabalhado, agora tem mais, foi adicionada a questão da idade também, que esticou um pouquinho mais. Então as pessoas vão estar trabalhando mais tempo nessa área, digamos assim. E nessa situação, uma aposentadoria especial, ela se aposenta, ela pode continuar trabalhando nessa mesma área ou também vale para a regra lá dos médicos? O ideal é que quem se aposentou com atividade especial, ele não continua a trabalhar naquela atividade. Um exemplo, a pessoa se aposentou como motorista de um caminhão inflamável. Ele se aposentou como especial, todo aquele período dele é especial, então ele pode ser motorista de outra atividade. Entendi. Ele pode exercer outra atividade. Ele pode exercer outra atividade que não esteja direto. Um exemplo, o caso do motorista, ele não pode ser motorista, ele pode ser uma parte administrativa. Entendi. Mas se você pegar um exemplo e se você olhar, eu conheço algumas pessoas que são motorista. Motorista, ele é por natureza. Não que ele não goste da família e outras coisas, mas o motorista, você vê nos olhos dele que ele gosta daquilo que ele faz. O negócio dele é estar ali na boleia, conversar com o amigo, é parar para socorrer alguém, às vezes ser socorrido. Mas é bem interessante essa área de atividade especial.
Ótimo, perfeito. Nosso próximo questionamento, doutora, a pessoa pergunta assim: como é que funciona e em quais situações ela pode pedir a revisão da vida toda? Então, Ju... Porque se falou muito, né, dessa tal de revisão da vida toda, mas não é todo mundo também que pode pedir, né? Ela ainda está lá sendo analisada pelo STF, essa questão, e ainda tem algumas situações para serem resolvidas. Daí, a questão da revisão da vida toda seria praticamente assim, Ju. Hoje em dia, como que é o... Em 94, quando nós tivemos aquela questão da URV, o INSS computou, tanto é que você pede a aposentadoria, o INSS computa de 94 para frente. E aí começou a surgir a situação. Mas e o cálculo, e os valores que eu contribuí lá atrás? Porque independente de questões econômicas, mudança de moedas e outras coisas, eu contribuí, eu trabalhei e eu recolhi. Então, bem sinteticamente, o que acontece agora? Essa questão da revisão da vida toda é voltar esse período contributivo anterior a 94, e aí, por meio documental, comprovando que a pessoa trabalhou, teve recolhimento junto ao INSS, e aí, volta a dizer, não é só o direito que vai verificar, tem que verificar essa parte de cálculo, porque a gente vê que de cada 10, 12 processos que chega, às vezes um tem direito. É pouco. Ele tem o direito, mas aí quando você vai para a parte de cálculo, você vê que ele vai... Não é tão benéfico. Vai prejudicar, vai abaixar o recurso, o valor que ele recebe mês a mês. Mas a questão ainda está para ser pautada agora em fevereiro junto ao STF. Vamos aguardar as novidades que vêm por ali. E mesmo se mantida a revisão da vida toda, procura um profissional especialista para te auxiliar, né? Isso, eu diria que é interessante porque assim, o profissional ele vai conhecer alguns detalhes a mais da legislação e nós temos, a gente costuma dizer que nessa área previdenciária a gente vai dormir e no outro dia ou na madrugada tem alguma legislação, alguma publicação, e você acorda com uma novidade, fala, agora mudou aqui. Então, assim, são muitas mudanças legislativas que ocorrem, e até para nós, advogados, conseguimos nos manter atualizados, às vezes a gente soa um pouco mais, mas dá tudo certo. Por isso, imagina um cidadão comum que não tem o conhecimento do direito, tentar agir por conta própria também uma situação delicada, né? Exatamente. Bom, o nosso próximo questionamento, doutora, a pessoa diz o seguinte: o contador dessa pessoa falou de uma revisão pelo teto de 1991 a 2003. Essa pessoa não tem ideia do que se trata isso, ela gostaria de um esclarecimento do que é. Então, Ju, a legislação, há um tempo atrás, tinha essa questão. O que acontece? A pessoa, às vezes, recebia valor acima ao teto, e esse valor não... Você já deve ter ouvido falar assim, Ju, às vezes a pessoa às vezes se aposenta, ela tem na ideia dela que ela se aposentou com 5 salários, 6 salários. Por algum motivo, passa 3 anos, 5, 8 anos, ela fala, estou ganhando 1,5 salário, doutor, o que aconteceu? Então, assim, tem que voltar lá atrás, olhar, e aí essa questão previdenciária tem muitas legislações. Então, a gente tem que voltar, olhar o caso concreto, verificar o que aconteceu com aquela pessoa e verificar, preencher os requisitos, está ok, vai para a parte de cálculo, está tudo certo, dá para fazer? Dá. Aí a gente procura novamente o judiciário. Tem situações, Juliana, que ainda dá para fazer via administrativa. Nesse caso mais pretérito ali, normalmente é via judicial. Entendi, ótimo, acho que está esclarecido aí para o nosso... De maneira mais ampla ali. Exatamente. Bom, a gente também tem outros questionamentos, e eu gostaria, se possível, se o doutor pudesse falar um pouquinho para a gente como é que ficam na questão da revisão da aposentadoria, pessoas, por exemplo, que tiveram uma ação judicial contra uma empresa, no momento da aposentadoria ainda estava tramitando, não se levou em consideração, e depois tem o trânsito em julgado, essa pessoa saiu vencedora. Ela pode pedir uma revisão para essa inclusão dessa ação judicial do que foi definido? Pode, Juliano. O que acontece? Em algumas situações, esses casos que você comentou, quando ele preenche os requisitos e faz o pedido via administrativamente e é concedido, depois verifica-se essa questão judicial trabalhista que foi benéfico para ele, agregou um direito a mais para ele. Então, tem alguns cuidados que tem que trazer. Às vezes é a sentença, às vezes é a parte de cálculo. Uma coisa que, às vezes, a jurisprudência hoje traz assim, o que é uma sentença
homologatória, que é um acordo que eles fazem, e aí também tem que ser analisado esses documentos, porque se for uma sentença homologatória que eles fizeram um acordo, o INSS tem regulamentos próprios para quando traz essa sentença. Foi uma sentença que determinou a inclusão de um período, reconheceu um vínculo, foi só uma homologação, quais os documentos comprobatórios dessa. Então, assim, também tem alguns detalhes bem específicos, mas como regra geral, é possível sim trazer uma sentença trabalhista que foi favorável para o cidadão, trazer como revisão para o INSS. Normalmente tem alguns benefícios para a pessoa. Ótimo, acho que está bem esclarecido. O próximo questionamento a pessoa gostaria de saber se existe também a revisão para as pessoas que trabalharam no campo, para a revisão de aposentadoria de pessoas que trabalharam no campo, e como é que ela faz para comprovar uma contribuição além daquela que prevê só um salário mínimo, por exemplo, de aposentadoria, né? Normalmente o pessoal da área rural, muito como regra geral, vem a questão do convívio familiar ali. Então, o que acontece? Normalmente, o agricultor não tem tem uma legislação específica para essa área rural, e eles podem, junto à comprovação do período, do conjunto familiar deles. Então, vamos lá, o casal está lá morando na área rural, os filhos vão estudar normalmente numa escola rural, voltam a auxiliar o pai, passado um certo momento, o filho vai trabalhar numa escola técnica, depois ele volta para o meio rural. Então, todo esse período que ele veio trabalhando, quando lá na frente ele preencher os requisitos da idade para período rural, é possível, às vezes, olhar todo esse histórico dele, verificar se ele cabe à aposentadoria rural. O rural normalmente não aumenta mais que o salário mínimo, porque pela própria situação deles ali, porque o convívio familiar a gente não vê uma situação, um exemplo, grande latifundiário indo para esse lado, porque ele não preenche alguns requisitos. Mas numa regra geral também caberia, porque pode ser que às vezes a atividade rural ela tem que ter pelo menos 15 anos de atividade rural. Às vezes você já vê que a pessoa está lá com no caso da mulher, está com seus 55 anos, mas quando você vai olhar a parte documental, você não tem todos os documentos comprobatórios. E é interessante destacar assim, Ju, porque não precisa ser o documento somente em nome próprio da pessoa, pode ser no conjunto familiar. Pode ser dos pais. Pode ser do marido, pode ser dos avós, no caso dos pais. Hoje em dia a gente não vê tanto nas cidades, mas no meio rural ainda a pessoa se casa e vem morar junto no mesmo sítio, tem a sua vida própria ali, mas ele vem compor aquele núcleo familiar. E aí, na falta de algum familiar mais ancião, digamos assim, os documentos desse ancião, às vezes, pode comprovar a estadia e a permanência dessa pessoa nesse meio rural. E em algumas situações é possível, sim, fazer essa comprovação do período rural. A revisão, eu confesso que eu nunca vi, Ju, não me lembro de nenhuma situação nessa que eu posso trazer como exemplo aqui para você agora. Mas, de regra, não costuma passar de um salário mínimo, né? De regra, não. É difícil. Eu não tenho visto situações a mais de um salário. Perfeito. Vamos para o nosso próximo questionamento também. A pessoa gostaria de saber se há possibilidade, no caso dela ter uma aposentadoria do INSS, ela também ter uma aposentadoria de um outro segmento. Por exemplo, de repente ela trabalhou um tempo no INSS, depois ela foi para a vida militar, se aposentou como militar. O tempo de contribuição no INSS pode contar lá para a aposentadoria militar? Pode. O que acontece? Informação interessante. Pessoas que, pegar o jovem ali que entra no quartel com os seus 18 anos, e ele teve um período contributivo anteriormente. A legislação prevê que você pode, seja na área militar ou seja o funcionalismo público, você pode trazer de um regime para outro. Então, nesse exemplo que você perguntou, o servidor público que trabalhou antes com carteira assinada, lá na frente, ele pode preencher o período que falta para ele com esse período de carteira assinada? Pode. E a mesma regra? É a mesma? É para ser a mesma. Cada situação tem a sua especificidade. Mais um exemplo. Tem situações que a pessoa trabalha, trazer um exemplo aqui como professor. A pessoa trabalha na área privada e na área pública, concomitante, um período de manhã e um período à tarde.
lá na frente vai fechar quase o mesmo período. Então, é possível, no exemplo da professora, ele vai se aposentar como professora pelo INSS, da rede pública onde ele trabalhou, e preenchido também os requisitos junto ao serviço ali, ao ente público que ele trabalhou, seja estadual ou municipal. Se ele preencher os requisitos daquela legislação, ele também se aposenta. E aí você vê que situação interessante. Ele vai estar aposentado como professor pela rede estadual, pelo ente público, e também pelo INSS. São duas fontes pagadoras. São duas fontes pagadoras. E nada impede, entrando num outro ponto aqui, que às vezes as pessoas perguntam lá, doutor, eu recebo a minha pensão, se eu casar, eu vou perder a minha pensão? Não, não vai perder a pensão. O que acontece? E a pessoa, são áreas diferentes, assuntos diferentes. Uma coisa é você fazer a contribuição pelo seu trabalho. Outra coisa é você ser dependente do seu cônjuge e, na falta desse cônjuge, a pensão vir trazer esse amparo econômico, porque tem pessoas que têm, que provém, que está trabalhando, mas tem pessoas que ainda ficam no lar. E depende realmente somente da renda daquela pessoa. No caso do óbito do cônjuge, do familiar mais direto, é possível, sim, receber a pensão. Então, receber a pensão concomitante, inclusive, num exemplo aqui de professora, receber benefício tanto do INSS quanto do ente público. Entendi, perfeito. Doutor, eram esses os nossos questionamentos. Eu gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, ter prestado essa série de esclarecimentos. Se alguém que está acompanhando a gente ficou com alguma dúvida, pode encontrar o senhor em alguma rede social para bater um papo? Eu faço parte ali da Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui de Cascavel. Certo. Nós temos vai encontrar a nossa comissão ali no Instagram, só fazer os questionamentos ali, nós estamos ali dispostos para auxiliar. Perfeito. Então, a Comissão de Direitos Previdenciários da OAB Cascavel, lá no Instagram. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E para você que nos acompanhou no Seu Direito em Análise desse sábado, a gente volta no sábado que vem com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.